O assunto deste vídeo trata de crenças, ideologia, filosofia, política e religião. Quem assistiu ao vídeo Controle da Mente, o qual está no YouTube apresentado pela figura dos 3 macacos, e não entendeu o motivo pelo qual adverti sobre cuidados com contatos com seres extraterrestres, terá a resposta nesse vídeo. Entenderá que por trás do clima estável que a sociedade nos apresenta, existe um jogo nervoso, tenso pelo domínio de nossa vida e domínio do planeta Terra. Saberá sobre os habitantes de Orion, seus renegados, anjos caídos e parte do livro secreto russo que revela informações das raças alienígenas, assim como será revelada a origem e intenções dos alienígenas que estão na Terra. Saberá quais governos apoiam os aliens e de que maneira o fazem. Entenderá o funcionamento do processo mental a que fomos submetidos e saberá quem está por trás disso. Verá vários casos de abdução e tipo de poderes apresentado por alienígenas. Saberá qual nossa origem cósmica, quem domina o homem, por que domina e como domina. Esse assunto é complexo, polêmico e muitas vezes constrangedor, pois há muita controvérsia. E muitos poderão perguntar ou pensar, como você vai falar sobre Orion se ninguém esteve lá? Bem, Orion fica na constelação do Caçador, a distância de 1500 anos-luz da Terra. Respondendo, posso afirmar que toda a explicação vem do livro que escrevi em 1989. Ele recebeu o nome de Dois Mundos. Digo que escrevi, pois nasceu de minhas mãos, de meu trabalho, mas não posso afirmar que veio de minha mente. O veículo que trouxe o assunto até mim é chamado pelos espíritas e espiritualistas de psicografia. Pelos católicos e evangélicos é chamado de revelação. Isso nada mais é do que um contato telepático entre seres do mundo extrafísico com seres do mundo físico. Na época, durante um bom tempo, eu acordava às 3 horas da madrugada sentindo muita vontade de escrever. Quando pegava o papel e caneta, perdi o domínio do pensamento, perdi o controle, apenas escrevia. Como disse em outra oportunidade, caso houvesse publicado naquela época, seria taxado como demente ou coisa parecida. Serviria apenas de chacota, Porém, hoje o assunto está sendo plenamente difundido. Fica a seu critério julgar, analisar da forma que vê. Ao mesmo tempo, deixo claro que não me julgo dono da verdade, nem mesmo quero apontar possíveis erros na história. Meu objetivo não é alterar crenças, filosofia e paradigmas, apenas relatarei o que de graça recebi. Não recomendo
que continue assistindo esse vídeo caso não tenha uma noção avançada de espiritualidade, ufologia, seres extraterrestres e domínio mental. Sem preparo, correrá o risco de iniciar confusão mental. Isso não acontece de imediato, e sim com o tempo, conforme vai tentando entender os fatos. Mas aconteça o que acontecer, nunca deixe de crer em Deus. Jamais deixe de crer em Deus e em Jesus Cristo. Por se tratar de um assunto polêmico e delicado, vou procurar colocar passo a passo para que não haja confusão e sim entendimento. Começo falando do mundo das energias, que é a base de toda a criação no universo. Digo com segurança que tudo que existe no mundo material é influenciado, criado e alterado pelo mundo das energias. Sem as energias magnéticas que regem o nosso planeta, não conheceríamos as formas de vida como elas são. Caso não houvesse em nosso planeta a força gravitacional, não teríamos a musculatura que hoje temos. Provavelmente nossa forma física seria outra. Tudo que é matéria, embora não possamos enxergar, tem energia e é alimentada por essa energia. Cada elemento, cada matéria tem sua própria energia. Podemos comprovar concretamente observando a ação do material chamado ímã. A diversificação de energias é muito grande. Posso até dizer que a quantidade de energia é infinita, pois da união de duas energias se forma uma terceira. Essa terceira unida à primeira formará uma quarta. Essa quarta unida à segunda formará uma quinta e assim por diante. Quando você corta uma árvore, você simplesmente a transformou, mas a energia dela continua nas partículas que restaram. Digamos que parte dela foi transformada em uma mesa. A energia da árvore continuará nessa mesa, alimentando cada partícula, cada molécula, e a mesa existirá até que a energia que a envolve e alimenta se acabe. O corpo físico que usamos é também alimentado por energias que vêm de várias fontes. As mais conhecidas são o ar, a água, substâncias que compõem os alimentos e principalmente por nosso espírito, que é pura energia. Provém dele, do espírito, a principal fonte de energia que alimenta o corpo físico. Ao contrário da madeira, ferro, metais, pedras e outras matérias, nosso corpo não retém prolongadamente a energia absorvida. Em consequência, acaba se deteriorando tão logo se desligue do espírito, da energia espiritual, que é a sua principal fonte de alimentação. Fazendo uso da projeção astral consciente, ou seja, saindo temporariamente de seu corpo físico com plena consciência, poderá observar que todas as matérias possuem uma película energética que as envolve, desde um ser vivo até um pedaço de plástico. Estando fora do corpo e olhando para uma nuvem de insetos, poderá observar que formam pontos que emitem claridade. Essa claridade é a energia que os mantém com vida. Perceba que tudo que existe no universo foi criado e é composto de energias. Existe um número incalculável de energias que, ao se fundirem, transformam-se em outras energias. Essa união também pode provocar reações químicas que acabam por se transformar em gases, ou matéria líquida ou sólida, compondo metais e todo tipo de substância. Assim se originam as nuvens de gases que dão origem às estrelas, planetas e tudo que compõe o universo visível e invisível aos nossos olhos. Também dessa forma se originam e se originaram as energias pensantes, energias inteligentes, energias que damos o nome de espírito. Talvez seja mais fácil aceitarmos que fomos criados por Deus, porém devemos observar que Deus é perfeito e tudo que Ele cria é perfeito. Tudo que Ele cria funciona e não precisa ser refeito, remodelado nem retocado. Muitos afirmam que Deus nos fez perfeitos, mas vejo nessa afirmativa algo estranho, porque perfeito mesmo é só Deus, não existe nada e ninguém que se iguale a Ele.
Além do que, analisando a palavra perfeito, veremos que o indivíduo perfeito não erra, não retrocede à primitividade, não perde valores, possui sabedoria, inteligência, equilíbrio e não se contamina com a maldade. Digamos que você pense que o espírito é criado por Deus e que estou dizendo banalidades. Então faço uma pergunta a você. Quem criou Deus? Acredito que não saiba dizer. Então digo que Deus é energia puríssima, a mais alta concentração de energia pura e inteligente. E ele surgiu das energias presentes no universo. Essas energias são as mesmas que criam os espíritos. A criação dos espíritos é feita pela união de energias que se aglomeram aleatoriamente, formando espíritos de diversos tipos com diversas características. Esse é o motivo de haver grande diferença entre os indivíduos. Grande diferença entre nós, espíritos de terráqueos, espíritos de alienígenas e de animais. Não é necessário que creia nisso tudo, não é importante que acredite em nada disso, mesmo porque cada um traz dentro de si sua própria verdade, mas analisando esse fato terá respostas que nunca lhe deram, pense nisso. Voltando ao tema energias, habitantes de outros planetas, seres com altíssima tecnologia, usaram a genética para alterar a própria alimentação física. Alimentação do corpo físico, passando a alimentar-se somente de energias irradiadas e não de energias ingeridas. Com o corpo físico preparado, através da energia irradiada, eles recebem zinco, potássio, magnésio e toda a gama de vitamina, proteínas que a matéria necessita, além de calorias, carboidratos e outros elementos. Um exemplo disso na Via Láctea são os habitantes de Órion. Deixaram de ser predadores, eles não precisam matar nenhum pé de alface para viver. Seu organismo recebe a energia que necessita sem precisar processá-la. Essa energia pura segue diretamente até as células, ocasionando a nutrição. Porém, foi preciso milhões de anos para que alcançasse essa tecnologia. O início da civilização oriniana se deu como a nossa. O grande Criador, Deus, o Supremo, criou em Órion um mundo material, com tudo o que era necessário para o desenvolvimento da vida. A única e grande diferença entre a criação na Terra e em Órion está no fato de que o corpo físico dos orinianos recebeu espíritos de altíssima evolução. Espíritos que aqui na Terra chamamos de anjos. A evolução deles foi extremamente mais rápida que a nossa, pois contavam com o fator inteligência espiritual aliado à sabedoria. Deus criou para eles a mesma forma física que hoje temos, com a diferença apenas na altura, que era em média de 6 metros. Mas com o passar do tempo, depois de descobrirem o controle genético, os orinianos iniciaram a grande saga que resultou na grande transformação genética, na transformação física do corpo que hoje ocupam. Digamos que eles deixaram de usar um caminhão e passaram a usar uma Mercedes conversível, muito menor no tamanho, 20% da altura que tinham, porém providos de grande versatilidade. Entretanto, se preocuparam em guardar e manter um banco de dados com as características de sua formação genética. Com imensa inteligência e sabedoria espiritual aliada à capacidade de usar 100% do cérebro, através da manipulação genética, os orinianos se tornaram seres capazes de criar outras formas de vida, vida como a dos animais, vegetais, insetos e outros. Do ponto de vista do homem, se tornaram deuses em relação à criação. Agindo e sentindo-se como deuses, grande parte dos orinianos aos poucos foi se distanciando do grande e verdadeiro Deus. O distanciamento foi tão grande que deixaram de ter sentimentos, se transformaram em seres que agiam somente pela lógica, deixaram de sentir amor, piedade, saudades, acabaram as emoções, se transformaram em robôs, em máquinas. Espiritualmente voltaram a ser como eram no momento de sua concepção, no momento da criação. Veja o depoimento de um alienígena capturado e mantido nos Estados Unidos. Um alienígena com vida foi capturado em 1948 após a queda de um OVNI nos Estados Unidos. Ele recusou a se comunicar durante um ano. Foi apelidado de IB, Entidade Biológica Extraterrestre. Depois começou a se comunicar e deu detalhes de seu planeta. Ele tinha uma máquina que conectava telepaticamente.
assim se comunicava com outros de sua espécie. Podia também ver através do passado e do futuro, além de outros efeitos incríveis. Disse acreditarem no universo como um ser supremo e que viviam em harmonia sem guerra e que havia eliminado todas as doenças. Viviam aproximadamente 800 anos e sua tecnologia era muito mais avançada que a nossa. Todos se surpreenderam com o que viram através da máquina. Ibi podia se comunicar com várias naves que mantinham órbita a quilômetros da Terra. Contou que eram capazes de atingir áreas do universo além de nossa imaginação e que operavam telepaticamente junto a computadores biológicos e não tinham nenhum tipo de controle conhecido. Falou como sua tecnologia havia criado um sistema em que tudo funcionava sem a necessidade de operadores. Tudo era monitorado através de um centro de controle. Disse que seus técnicos estavam presentes e que seu poder era a eterna energia do cosmos. Sua raça não tinha governos como na Terra, mas uma sociedade governada por sábios anciões que se reuniam para tomar decisões políticas. Não possuíam um sistema monetário, pois a federação provia as necessidades do povo, mantendo a igualdade entre eles. O encontro foi marcado com o presidente Eisenhower em 1954. Ocorreu sob máxima segurança em um local secreto. Foram feitas considerações sobre a permanência de alienígenas na Terra. Eisenhower disse-lhes que o mundo não estava pronto para eles. Quando visitamos a Terra, dissemos ter uma ordem técnica e emocionalmente avançada, mas havíamos cometido um engano deixando a tecnologia suprir o afetivo. Com o tempo, tornamos-nos totalmente desprovidos de qualquer instinto emocional e éramos incapazes de sentir amor, esperança ou alegria. Disso resultou uma raça mecânica que perdeu o sentido da existência. Precisamos de ajuda e procuramos a raça humana, pois todas as grandes emoções ainda estão vivas na Terra. Solicitamos tecnologia e materiais, assistência biológica para transferir o DNA para a nossa raça, ajudando-nos em nosso desenvolvimento. Perder nossa emoção foi um processo gradual, silencioso que aconteceu sem que percebêssemos, até que fosse muito tarde. O maior presente que se pode ganhar é o sentimento, e sem ele a existência não tem sentido. Precisamos sentir a alegria e a beleza do amor, sermos capazes de sermos felizes ou tristes, e até mesmo de chorar, mostrar a afeição por nossa raça, recobrar o espírito da amizade e a harmonia do amor para nosso mundo. Esse depoimento comprova que muitos povos voltaram a ser como no momento da criação. Entre eles está o povo de Orion, e tudo tem ligação com a vida extracorpórea. Para entender como os povos perdem os sentimentos transformando-se em máquinas, vamos ver as causas. Como já disse, contrário ao que muitos acreditam, os espíritos não foram criados por Deus, e sim por um ambiente propício à criação. O mesmo ambiente que um dia criou o Ser Supremo, o qual chamamos de Deus. Esse ambiente se chama Universo. Ele é o Senhor da criação e da destruição, Senhor da transformação e mutação, seja essa transformação criadora ou aniquiladora. Para o Universo, tudo é criação, até mesmo no momento da destruição, que nada mais é que transformação, novas formas e energias são criadas. Para o universo não importa se uma gigantesca e linda estrela está sendo criada ou destruída.
porque o universo nada mais é que um ambiente mutante onde tudo pode acontecer. É nesse ambiente de frenesi que os espíritos são criados. Para as forças criadoras do universo, somos apenas uma criação. Não importa se o que está sendo criado está em equilíbrio ou desequilíbrio, pois nada é planejado, nada é pensado, simplesmente acontece. Apesar dos espíritos surgirem aos pares, as energias que os compõem são formadas de maneira aleatória. Por isso os espíritos não são perfeitos. Na verdade, os espíritos são o retrato da imperfeição. Esse é o motivo de haver grande diferença entre os indivíduos. Porém, tudo que o grandioso Deus faz é perfeito, porque existe planejamento, há sabedoria infinita e inteligência suprema. Então, obviamente, se fôssemos criados por Deus, seríamos perfeitos como Ele. Viveríamos em harmonia e equilíbrio eterno. Seríamos como Jesus Cristo. Nascemos da Mãe Universo e somos como ela. Herdamos o poder dela. Somos indestrutíveis, porém, como ela, somos mutantes e não temos sentimentos. Não existe em nós a noção do certo e errado, do bom ou ruim, de criar ou destruir. Somos energia fria e calculista, cuidando da própria preservação. Então, para sermos energia criativa e não destrutiva, é necessário que Deus intervenha colocando a energia divina, essencial para termos equilíbrio e ponderação entre criação e destruição, certo e errado. Surgimos aos pares porque uma energia não surge só, sempre tem outra que é o oposto e o complemento. É o norte e o sul, leste e oeste, o positivo e o negativo, a matéria e a antimatéria. Mas não podemos esquecer que as energias que Deus nos dá no momento da criação não são energias natas do Espírito. Então, da mesma maneira que a recebemos, podemos perdê-la voltando às origens do momento da criação. Essas energias que recebemos do verdadeiro Supremo Deus Criador precisam ser alimentadas. Do contrário, correremos o risco de perdê-las, voltando às origens como seres sem escrúpulos e sem sentimentos, como os renegados de Órion. Esse é o real motivo da necessidade de sempre estarmos em contato com Deus. Quando entramos em contato telepático com Deus, ou seja, quando dirigimos nosso pensamento a Ele, criamos um campo magnético que alimenta as energias que Ele nos deu, renova e alimenta as energias que veio dele para nós. Existem vários motivos para estarmos em contato com Deus, mas o que muita gente não sabe é que esse contato realinha os chakras, alimenta o ectoplasma e energiza o espírito. Agora chegamos ao ponto crucial. Até aqui falei que o universo forma um ser chamado de espírito. E isso foi para que você não confundisse um determinado fator de extrema importância. Na verdade, o universo constrói apenas um espectro, uma energia inteligente que só pode ser chamado de espírito a partir do momento que recebe a energia do Deus onipotente, do verdadeiro Deus. Então, de certa forma, Deus cria os espíritos, pois transforma espectros em espíritos. Os problemas do povo de Órion começaram a se afastar de Deus. Grande parte dos orinianos perdeu essa preciosa energia dada e alimentada por Deus. Aí tudo começou. Voltaram a ser espectro, frios e sem sentimentos. Porém, agora dominavam a tecnologia da criação. Passaram a ter poderes como o universo tem,
mas igual ao universo, eles já não distinguiam entre criação e destruição, entre o certo e o errado. Agora veja qual a relação dessa história com a história contada na Bíblia sobre os anjos caídos. Os orinianos que se perverteram passaram a atacar, escravizar e matar. A partir do momento que parte dos orinianos se perverteu, surgiu um novo ciclo na Via Láctea. Desprovidos de escrúpulos, foram expulsos do planeta pelos próprios orinianos, que se mantiveram em equilíbrio com Deus. Essa é a história dos anjos caídos relatado na Bíblia. Orinianos que outrora possuíam espíritos de anjo agora estavam transformados em demônios. Renegados pelo próprio povo de Órion, foram expulsos de uma nação que até então era sinônimo de paz, harmonia e progresso. Separaram-se em grupos, deixando o planeta. Com altíssima tecnologia, colonizaram outros mundos, deram origem ao povo da constelação de Leão, do Cisne, do Cocheiro, onde está a Capela, de Touro, das Pleiades, Cão Maior, onde está Sírius, Retículo Centauro, onde está a estrela Alfa Centauro, Virgem, Dragão, Sagitário, Serpente, e outros continuaram na constelação do Caçador, porém em outros planetas. Alguns dos antigos orinianos, os renegados de Órion, são hoje os Lesis, Anunnakis, Reptilianos, Greys, grandes e pequenos, Pleiadianos, Capelinos, Graysli, Ramai e outros. Existe uma hipótese que aponta para a possibilidade dos reptilianos não serem descendentes dos orinianos e nem naturais da Via Láctea, e sim de uma galáxia bem distante. É provável que eles até venham mesmo de uma galáxia já extinta, assim como muitas outras raças que hoje dominam nossa galáxia. Cada uma dessas civilizações renegadas de Órion se adaptou fisicamente ao clima e condições do planeta que escolheram para viver. Cada uma delas criou geneticamente uma forma física adaptada, porém a base genética entre eles é a mesma. A partir daí, nossa galáxia tinha duas grandes forças, a do bem e a do mal. As forças do bem foram as primeiras a chegar ao planeta Terra. Vieram em busca de ouro, material usado na fabricação dos equipamentos eletrônicos. Logo perceberam que a Terra era um paraíso sem dono, sem guardião, à mercê dos que aqui viessem. Então, observaram todas as criaturas feitas por Deus, e entre elas estava o homem de Neandertal. Fisicamente, esse ser, o homem de Neandertal, tinha certa semelhança com o ser primitivo de Órion. Então, os exploradores orinianos decidiram melhorar a genética dessa raça, nascendo então o homem atual, o Homo sapiens. Homo sapiens é uma palavra do latim que significa homem de sabedoria ou homem sábio. Essa é a resposta para os cientistas que nunca souberam explicar a aparição do Homo sapiens, fato que sempre foi uma incógnita entre os estudiosos e que a teoria de Darwin não soube explicar. Esse ato dos orinianos não foi de pura bondade, pois fomos usados como um banco de dados genético deles. Está em nossa genética o ancestral dos orinianos. O Homo sapiens é fruto da manipulação genética deles, porém uma parte de nossa genética nativa foi preservada. Então o homem atual é um ser híbrido, parte terrestre e parte oriniano. Quer um exemplo dessa realidade? Observe o esqueleto dos pés do Homo sapiens, do homem atual, e verá traços de um membro que era usado para viver em árvores. Os pés eram usados para agarrar. Aproximadamente 70% dos ossos do pé é constituído por dedos.
Entretanto, os pelos que cobriam todo o corpo desapareceram. Ao mesmo tempo, nossa inteligência foi aflorada. Para a sobrevivência do Homo sapiens, os orinianos criaram centenas de plantas e tubérculos, todos adaptados ao consumo humano. Perceba que, ao entrar numa mata, poderá encontrar uma amoreira, um coqueiro, mas batatas, cenouras você não encontra. Pé de alface, couve você não encontra. Arroz e feijão também não. Esses alimentos foram criados pelos orinianos para nos servir na alimentação. Em função de a base genética ser a mesma, uma mulher pode ter filhos de um oriniano, assim como uma oriniana pode ter filhos de um terráqueo. A partir daí, nossa grande evolução iniciou, porém um pouco mais lenta que a dos orinianos, pois os espíritos enviados para habitar os corpos dos terráqueos não eram espíritos como o dos anjos, ou seja, tinham menor inteligência e pouca sabedoria. Entretanto, agora tínhamos um cérebro melhorado correspondendo à expectativa espiritual, cérebro que nos oferecia o uso de 100% de sua capacidade. Durante muitos anos, o povo oriniano do bem esteve conosco, porém, depois de certo tempo, expulsos pelos reptilianos, se foram prometendo que um dia voltariam. Quando os reptilianos chegaram, o planeta já tinha grande população espalhada por todos os continentes. Da mesma forma que hoje o homem quer colonizar o planeta Marte, um pouco antes dos reptilianos chegarem, os vários povos renegados de Órion também chegaram e se espalharam pelo planeta, cada um com uma pequena diferença física. Alguns com pele mais clara, outros mais escuras, alteração no tipo de cabelo, forma e cor dos olhos, estatura, fisionomia, tipo de escrita, vocabulário, costumes, religião, conceitos filosóficos, etc. A primeira iniciativa dos demônios reptilianos foi a de declarar guerra e não mais permitir a entrada das naves que não fossem as deles. Assim, os que ficaram na Terra foram isolados de seus povos, não puderam voltar ao planeta de origem e ficaram à mercê do controle e domínio dos reptilianos. Os reptilianos espalharam-se por todo o planeta. Logo perceberam que os habitantes tinham muito cérebro e seria difícil dominá-los. Então fizeram novas alterações genéticas visando principalmente limitar nossa capacidade de análise e entendimento. Diminuíram nossa capacidade de recebimento de ondas telepáticas. Isso foi feito na tentativa de nos isolar do mundo espiritual para que assim houvesse dificuldade no recebimento de mensagens vindas do povo da luz e de seu próprio povo. Agora eu vou falar da glândula pineal. Ela é a glândula que nós usamos para fazer o contato extracorpóreo e até mesmo corpóreo através da telepatia. Já provada pela ciência, a glândula pineal é o aparelho emissor e receptor de ondas do pensamento, ondas telepáticas, e, de maneira geral, ela é um dos importantes veículos para a nossa comunicação com o mundo extrafísico. Na alteração genética, essa glândula foi colocada propositalmente na parte traseira e inferior do cérebro, dificultando o nosso contato telepático. Limitaram nossa capacidade de memorização e aumentaram nosso instinto animal. Houve uma lavagem cerebral para que não nos lembrássemos de nossas origens, dos nossos ancestrais, de nossa história evolutiva, do povo que nos educou e nos ajudou, do povo a que pertencemos. Apagaram de nossa mente tudo que poderia nos trazer sabedoria, limitaram totalmente nossa memória, inclusive bloquearam nosso cérebro para que não possamos nos lembrar das memórias atuais do subconsciente. Um exemplo claro disso é que as pessoas não lembram o que fazem ao sair do corpo,
tanto no momento do sono quanto em momento de abdução por desmaios e outros fatores, porque essas lembranças ficam alojadas na memória do subconsciente e essa memória também está bloqueada. Entre outros objetivos está o de nos abobar para que nós os servíssemos como se eles fossem deuses, para que nós os víssemos como deuses, para que trabalhássemos como escravos, dando-lhes ouro e tudo o que eles quisessem. Você encontrará relatos na história de vários povos falando dos deuses que vieram do céu em carruagem de fogo, que lutaram entre si, que possuíram mulheres e deram ensinamento ao homem. Entre os ensinamentos está o uso dos minérios para fabricar ferramentas e armas. Também ensinaram a comunicação através da escrita. Observe a diferença entre a aparência do povo oriental e do ocidental. Da mesma forma, observe que há grande diferença na escrita. Entre outras coisas, também estão os costumes, as crenças e a diferença nos diversos gostos em todas as áreas. Observe a escrita dos sumérios, um dos primeiros povos a ser dominado e escravizado pelos reptilianos. Também, há muito tempo, os habitantes das Pleiades, entre outros, estão tentando dominar os humanos. Só ainda não o fizeram pela presença dos reptilianos que os impedem. É bom saber que os reptilianos, para dominar o homem, sempre trabalharam e ainda trabalham em comum acordo com os Greys. Toda a grande diferença entre a raça humana, entre os povos do planeta, se dá ao fato de que cada região foi dominada por diferentes alienígenas, porém todas apresentam as mesmas características básicas que são o mesmo sistema nervoso, digestivo, respiratório, circulatório e reprodutivo. Todas as raças que aqui chegaram precisaram prover o corpo físico de alterações genéticas para adaptação às condições do planeta. Observando esse detalhe, poderá entender o porquê da diferença entre os chineses, japoneses, filipinos, nepaleses, indianos, arianos, africanos, indígenas, europeus, pigmeus, aborígenas, esquimós, mongóis, árabes e outros. Mas então, poderemos perguntar, se Deus realmente existe e tem poderes para tudo, por que permitiu que eles limitassem o cérebro do ser humano e dominassem o planeta? Bom, então poderei responder que, em sua suprema sabedoria, inteligência e infinito amor, Deus transformou o planeta Terra em um planeta de aprendizagem e recuperação. Com o fato de termos perdido nossa memória, os povos deixaram de lutar entre si, formando uma só raça. Hoje, totalmente adaptados ao planeta, somos um só povo formado por mais de 12 raças, além da raça nativa que se iniciou com o homem de Neandertal. O fato de o cérebro estar limitado a pouca capacidade dará a chance aos renegados de Orion de refazer a própria história, que teve um final infeliz, exatamente por possuírem extrema inteligência e não saber administrá-la. Perceba que nem tudo que nos parece bom é bom, como nem tudo que nos parece mal é mal. A inteligência associada à frieza se torna perigosa, e a burrice associada ao amor propicia a vida. Observe a pouca inteligência das aves, porém elas cantam, voam e vivem intensamente. Elas têm o que mais importa, a felicidade. Mas para tudo existe um tempo, para cada tempo haverá um tempo. Tudo tem o seu tempo de mudança. Realmente a Terra não foi transformada em paraíso. Quem está procurando o paraíso na Terra está procurando o lugar errado. Além do que paraíso é uma espécie de utopia, pois cada ser leva dentro de si um modelo de paraíso. Não há padrão definido. Veja o exemplo.
para você um baile de gala pode ser o máximo, mas para quem gosta de pagode é uma porcaria e vice-versa. O paraíso dos porcos é um lamaçal, enquanto a dos beija-flores é um jardim florido. Para muitos a terra é um paraíso, para outros é um inferno. Deus transformou a Terra em planeta de recuperação das raças alienígenas, principalmente a dos renegados de Órion. Hoje, por não saber quem é descendente do Homo sapiens e dos aliens, e ao mesmo tempo por todas as raças terem se misturado em acasalamento, podemos dizer que todos somos alienígenas. A partir de então, o corpo físico dos terráqueos vem sendo usado para receber o espírito dos renegados, para que assim esses renegados reaprendam e com menos recurso de maneira geral, terão menos chance de errar. Observando o plano extrafísico, hoje também existe a encarnação em massa de espíritos reptilianos ocupando o corpo de terráqueos. As principais características deles são o domínio, a frieza de sentimentos, o egoísmo, a ganância, a sede de poder e luxúria. Estão em todas as camadas sociais e em todo o planeta Terra. Desde então, os renegados estão nascendo entre nós. Nascem os terráqueos, nascem os renegados de Órion e também os bárbaros de outras galáxias, como a de Andrômeda, do Sombreiro e outras. O que vou relatar agora é para esclarecer a visão dos clarividentes e de pessoas que saem do corpo de maneira consciente. Pessoas que, ao observar o mundo espiritual, se deparam com seres estranhos, seres diferentes em vários aspectos. O livro russo, que era secreto, livro que era somente para uso dos agentes que estudavam os alienígenas, relata peculiaridades de várias raças extraterrestres. Entre elas, o livro diz que é uma raça que adora dejetos humanos. Isso é bastante nojento. Ao sair do corpo em projeção astral, poderá ver esses seres, porém já desencarnado, próximos a esgotos, canais que recebem dejetos mal cheirosos, dentro do cemitério cheirando cadáveres, etc. Também poderão perceber que junto à raça oriental, especificamente a japonesa, encontrará seres bem pequenos e de no máximo 1,50 m de altura. Já junto com os maçons encontrará seres com altura superior a 2 metros. Podemos classificar esses seres como de baixíssima índole, demônios na aparência e na índole, seres que trazem todo tipo de energia podre, doença, etc. Inclusive, eles podem levar as pessoas à loucura. Os anjos caídos são únicos em sua forma. De 3 a 6 metros de altura, são seres com aparência humana, porém extremamente envelhecidos. Estão sempre só e em profunda agonia. Concluindo o raciocínio, está entre nós demônios dos povos que nos deram origem. Esses seres estão influenciando todas as raças sobre o planeta. Cada ser desencarnado acompanha o ser encarnado que diz respeito à sua raça de origem. Agora, no ano de 2013, além de continuar nascendo entre nós como humanos, eles continuam vindo fisicamente de várias partes da galáxia. Alguns estão vindo até mesmo de outras galáxias. As naves alienígenas estão espalhadas por todo o globo. Estudam um meio de assumir de vez o controle e liderança da nossa civilização. O que eles desconhecem é que a Terra tem um governo superior a tudo. A Terra é controlada pelo nosso grande mestre Jesus. A profecia diz que Jesus voltará.
outra profecia diz que com Jesus virão os discos voadores do passado, nave dos orinianos do bem. E se assim for, a batalha será contra os opressores e repressores, batalha contra o povo renegado de Orion, batalha contra reptilianos, greys e outros. Posso dizer que eles detestam Jesus Cristo? Observe que há tempos espalharam um comentário dizendo que Jesus não poderia ter olho azul e pele clara, pois tinha nascido em país árabe. Porém, esses maldosos se esqueceram que o pai de Jesus não foi um árabe. Segundo a Bíblia, Jesus é filho do Espírito Santo de Deus e não de José. Então, por que deveria se parecer com os árabes? Como para bom entendedor meia palavra basta, observe também que tentaram passar a imagem de Jesus como a de um homem covarde, quando colocaram na Bíblia a história de que, em oração, Jesus disse a Deus as seguintes palavras: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Está em Mateus 26:39. Seria uma grande tolice acreditar que Jesus foi um homem comum e não sabia a que fim estava na terra, a ponto de se acovardar diante de sua missão. Desde que chegaram ao planeta, os reptilianos estão dando as cartas por debaixo dos panos, tramam em conchavo secreto com os presidentes e chefes de Estado que estão dominados por eles. Para chegar à grande massa, eles usam as religiões que mantêm o povo em eterna ignorância. Para atingir êxito no aspecto religioso, usam o controle mental dos cabeças das religiões. Assim, esses dirigentes dominam seus seguidores. Com medo de que o povo atinja sabedoria, os reptilianos mantêm outras raças alienígenas longe do planeta, e os governos que recebem ordens expressas de negar a existência dos alienígenas, essa ordem vem diretamente dos reptilianos. Também não querem que saibamos que o nosso planeta está dominado pelas ideias dos reptilianos. Não querem que saibamos que todos os governos estão dominados. Por outro lado, os governos temem um confronto direto com os reptilianos. Saiba que existem várias raças que planejam ajudar a nossa libertação. Isso é apenas uma questão de tempo. Vamos ver agora de que maneira geral os reptilianos operam. Segundo o livro secreto do governo russo, livro montado para o uso da antiga KGB, que significa Comitê de Segurança do Estado, e seus agentes, os reptilianos têm 500 planetas colonizados mediante infiltração nos governos de cada planeta. Os reptilianos gostam de trabalhar por trás da cena. São muito avançados tecnologicamente. Têm vários poderes paranormais, entre eles a invisibilidade, interdimensionabilidade e habilidade em tomar formas, ou seja, nos causar alucinações. Eles têm base no mar do Triângulo das Bermudas, Triângulo do Dragão, na costa da Dinamarca e da Nova Zelândia. Dizem que jamais partirão e que sempre terão a Terra como uma base de suas colônias. O Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Dragão são famosos pelo desaparecimento de tripulações inteiras, de navios, aviões, barcos. É o local onde as bússolas enlouquecem e os instrumentos deixam de operar. Os motores falham e muitas vezes param de funcionar. Nesses locais estão os quartéis dos reptilianos. Adentram o mar com naves chegando a profundidades impossíveis para o homem. Em terra, eles têm vários locais. O principal é o Monte Dulce, Novo México, nos Estados Unidos da América do Norte. Eles dominaram e usam os maçons e Illuminates para operar segundo a vontade deles.
Mas é bom não esquecer que maçom e Illuminati são reencarnação dos reptilianos. Todos os presidentes dos Estados Unidos foram marionetes desses alienígenas, e os que não aceitaram algumas imposições pagaram com a morte. Os reptilianos assumiram o total controle do planeta há aproximadamente 12 mil anos. Eles dominam quem detém o poder. Então, para que não esqueça, os Illuminati são donos dos maiores e principais bancos. Estão como donos ou sócios das principais petrolíferas, das indústrias automobilísticas, bélicas, rede de emissoras, empresas científicas, espaciais, laboratórios e tudo que você possa ou não imaginar. São donos do planeta e são usados pelos reptilianos que ditam as ordens. Esses alienígenas ensinaram a eles como ganhar dinheiro e ter poder. Em troca, os reptilianos têm tudo o que precisam. Vivem como se fossem deuses, como donos do planeta. Muitos outros alienígenas já tentaram entrar na Terra para dominar os humanos. Porém, o ataque dos reptilianos é implacável. Impede que isso ocorra porque acreditam que a Terra é deles. Os reptilianos não se apresentam diretamente à população, pois sabem que o povo não aceitará o governo deles. Então, sabiamente, se mantêm reclusos, escondidos, dominam os governos para que os governos nos dominem. Segundo o livro russo, os Alma Uluk Strat 163 perderam uma guerra contra os reptilianos na Índia, no passado distante. Essa guerra é relatada pelos indianos em suas escrituras sagradas, dizendo que os deuses lutaram no céu. A história dos orinianos é relatada na Bíblia, porém de outra forma. A história dos anjos caídos, citado na Bíblia, nada mais é do que a história dos anjos que formaram a civilização de Órion. Posteriormente, tornaram-se renegados, sendo expulsos do planeta. Tornaram-se nos demônios da nossa galáxia, assim como a história da Eva, que foi tentada pela serpente no paraíso, nada mais é do que a representação da sedução e o domínio do povo reptiliano sobre a raça humana. A profecia de Chico Xavier diz que caso não haja a Terceira Guerra Mundial, em 2019 Jesus permitirá que os discos voadores invadam o planeta, trazendo grande tecnologia para o ser humano. Os seguidores das profecias da Bíblia acreditam que Jesus voltará vindo de Órion para libertar a Terra. Particularmente, acredito que Jesus realmente nos libertará dessa escravidão imposta pelos alienígenas. Porém, não acredito que Jesus irá apresentar-se no céu, para que todos o vejam como muitos acreditam. Mas creio que ele virá representado pelos orinianos do passado, orinianos do bem que deram origem ao homem, o Homo sapiens, o homem atual. Caso isso realmente aconteça, os reptilianos, greys e outros vão atacar os irinianos. Então haverá nova batalha no céu. Porém, dessa vez, segundo as profecias, eles perderão a guerra e o planeta será libertado das forças do mal. Será libertado dos demônios alienígenas. Acredita-se que a partir daí nossa mente será desbloqueada. Há muito tempo o homem tenta ser Deus de seu próprio mundo. Posso até dizer que você é realmente Deus. Você é Deus do seu animal de estimação, pois ele depende de você para viver, para ter saúde, para se alimentar. Você faz o destino dele. Se você quer, você dá vida às plantas, às lavouras. Se você quer, você mata as aves, os animais, destrói florestas, rios. Então, dentro desse contexto, você é o Deus de tudo que pode dominar e alterar. Você é o Deus dos vermes que habita dentro de você, dos animais que você prende e escraviza,
das pessoas que você usa e abusa. Se isso não lhe serve, esqueça, porém, com certeza serve para muitos reptilianos. Agora vou colocar para você parte do livro russo que descreve algumas raças alienígenas. O livro foi produzido como um manual de instrução para os agentes do governo. Uma cópia foi encontrada por acaso na Sibéria, República da Buriátia, em 1981. Teve sua primeira versão na época de Stalin e foi sendo melhorado ao longo dos anos com estatísticas e fotos de pessoas, especialmente crianças abduzidas. O livro foi criado para os agentes russos especializados no assunto chamados de agente SMERSH. Veja agora as raças catalogadas nesse livro. Raça Maitri, constelação Megopei, visita a Terra desde a pré-história, raptando humanos e intencionando colonizar a Terra. Porém foram impedidos por outras raças alienígenas. São hermafroditas com 120 anos de vida em média. Raça Dries, 2,5 metros de altura em média, crânio complexo, visitou a Terra 20 vezes. Raptam humanos para escravizar. Fizeram 520 desaparecimentos de pessoas. Oriundos da terceira estrela da constelação de Cetus, Baleia. Tem 40 planetas colonizados com a ajuda de seus escravos. 10 deles foram pegos à força. Trabalham em conjunto com 8 outras raças. Alimentação é carnívora, planeta de origem similar à Terra. São incapazes de interagir positivamente com outras raças. Pretende se revelar aos humanos no ano de 2022. Raça Lang. Pequenas criaturas de aproximadamente 70 centímetros de altura, oriundos da sexta estrela da constelação Coma Berenices, com 3 planetas de origem, colonizaram outros 10. Um dos visitantes mais antigos, fonte das lendas sobre gnomos e elfos. Última visita ocorreu em 2006, já abduziram mais de 10 milhões de pessoas. Raça Smed, planeta Svok da constelação Baterai, constelação desconhecida. Tem naves cônicas, são idênticos aos humanos, possuem apenas 6 naves em funcionamento. Já colonizaram 18 planetas, têm grande interesse pela religião humana. Pertencem a uma raça moribunda. Raça Tengri-Tengri, oriundos de um planeta do mesmo nome do setor galáxio 56, constelação desconhecida. Vida subterrânea intraterrestre, população de 10 milhões de indivíduos, visitam a Terra há 10 mil anos. Não precisam de água nem oxigênio, vivendo em naves gigantescas que podem levar 5 milhões de indivíduos, em constante contato com governos da Terra. Raça Graysli, da altura de um homem com finos fios de cabelo sedosos, oriundo da constelação de Virgem, primeira visita na época dos faraós. Acompanham a história da humanidade. Passaram 10 anos entre os egípcios antigos. As naves acomodavam 6 indivíduos de cada vez. Raça Dorsai, pequenos, aproximadamente meio metro de altura, visitam a Terra com frequência, oriundos do sistema Cassiopeia, 2 planetas de origem. São carnívoros, comem outros extraterrestres e humanos. Estão em guerra há 2 bilhões de anos contra outras espécies alienígenas. Última visita nos Alpes suíços em 2001. Raça Strom, oriundos da constelação Ursa Menor, invertebrados e selenterados, semelhantes a medusas e águas-vivas. 2 metros de altura, estudam a flora da Terra. Muito cautelosos, visitam a Terra desde a Era do Gelo. Possuem 20 planetas colonizados. Suas naves são octogonais. Raça Afim Spiantse, oriundos da constelação de Lira. Pequenos, com pele azul com pintinhas, do planeta Crime Aipetri, onde a atmosfera é rica em hidrogênio. Avançadíssimos, chegam aqui em 20 minutos. Não violentos, têm 40 planetas colonizados. Ficam invisíveis quando próximos a humanos, a não ser que desejem o contrário. Porém, sua presença causa ansiedade nos humanos, mesmo quando invisíveis. Naves esféricas estudam o desvio da raça humana, é como chamam.
Sua ação é importante em determinar o futuro da raça humana e seu desenvolvimento. Raça Solipsi Ray, líder e Martin, raça harmoniosa, tem 2 bilhões de anos de civilização. Não possui colônias, estudam o desenvolvimento de outros planetas. Oriundos da constelação do Cisne, possuem armas poderosas apenas para se defender. Eles dizem que a raça humana ainda tem 645 opções de futuro. São os que chamamos de Greys. Raça Anunnakis de Nibiru. Passam aqui a cada 4.000 anos, não 3.500 como se pensa. E são idênticos aos humanos, só que mais altos. Para ficar na Terra, os Anunnakis derrotaram outra raça poderosa que já vivia aqui. O rei Samael e sua esposa Lilith dos Anunnaki desconheciam a presença reptiliana aqui e vieram coletar humanos para escravizá-los. Eles só cooperam com os Zeta reticulianos, que não são os Greys. Os descendentes dos Zetas foram os faraós do Egito. Raça Calênia, originários da estrela Tarazed da constelação de Áquila, Águia. 3 planetas colônia, tempo de vida aproximado de 150 anos. Frequentemente avistados na África saariana. Tem visitado a Terra por 2.300 anos. Seu interesse se restringe aos minerais terrestres. Raça Mytilai, primos distantes dos reptilianos, vem da estrela Alia, na constelação da Serpente, mas não podem ser considerados como verdadeiros reptilianos. Visitam a Terra desde 1965 e têm aparência assustadora. Circulam muito pelos polos da Terra. Raça reptiliana. Na verdade, uma de 3 espécies tem estado na Terra por 15.000 anos, oriundos da constelação do Dragão. Tem 500 planetas colonizados mediante filtração nos governos de cada planeta. Gostam de trabalhar por trás da cena, muito avançados tecnologicamente. Vários poderes paranormais, entre eles a invisibilidade, interdimensionabilidade, habilidade em tomar formas. Tem bases no Mar do Triângulo das Bermudas, na costa da Dinamarca e da Nova Zelândia. Dizem que jamais partirão, pretendem dominar a Terra e tê-la como colônia. Raça Alcobata tem 5.000 naves, 100 planetas colonizados. Espécie parasitária, abduzem humanos para fins desconhecidos. Não interagem com outras espécies alienígenas. São agressivos, vêm da constelação de Perseu, derrubam aviões, visto pela última vez em 2001 no Canadá. Raça Negumaki ou Gnomopo, chegaram pela primeira vez em 1989, exercem controle mental sobre humanos, abduzindo-os, após liberam-nos. O objetivo disto é desconhecido, lembram as criaturas insetoides que inspiraram o filme Independence Day. Antiquíssimos, são temidos pelos governos terrestres. Raça Zeta reticulianos Santibala. Parecem-se com os Maitre e o Solipti Ray, os famosos Greys, oriundo da constelação de Nets, constelação desconhecida. Representantes do Anunnaki na Terra, subespécie artificial derivada dos Zetas, porém mais semelhante ao humano. Akhenaton, faraó da 18ª dinastia egípcia, era um exemplo típico, removido do poder pelos reptilianos. Existem há 4.000 anos, sendo o tipo mais antigo de híbrido. Podem ter forma humana normal, porém com deformidades no crânio alongado. Raça Ramai, oriundos de Capela, na constelação do Cocheiro. São pacíficos, responsáveis pelo desenvolvimento dos maias, trazendo humanos de várias partes do planeta e juntando-os na América do Sul. Muito voltados para a ciência, ensinaram tudo aos maias, astronomia, etc. Mas, ao deixá-los, os maias resolveram honrá-los com sacrifícios humanos, vistos pela última vez em 2001 em Bora Bora. Os homens vivem 130 anos, as mulheres apenas 26. Raça Movianta Caifi, significa os que brilham, oriundos da constelação Vulpécula, raposa.
Tiveram encontros com presidentes norte-americanos e líderes russos, trocam tecnologia pelo direito de abduzir, influenciaram muito a cultura tibetana com bases no norte dessa região, colonizaram 40 planetas. Raça Hak. Visitaram a Terra menos vezes que as demais, apenas 5 vezes, sendo a última no ano 71 d.C., gerando no islamismo e no Oriente Médio a crença nos gênios da lâmpada maravilhosa, mas deixaram de visitar esse planeta por serem incompatíveis com o sistema imunológico deles. Raça Ravi Hanuai Condras vem da galáxia Nando Sextante, aparecem na Terra desde o ano de 941 d.C., vistos pela primeira vez na Romênia, são famosos por abduzir e matar humanos, bebendo seu sangue, dando origem às lendas dos vampiros. São tolerados pelos governos humanos. Foram vistos pela última vez na Escócia em 1996. Raça Almalukstrat 163. Perderam uma guerra contra os reptilianos na Índia no passado distante. Extremamente avançados, foram forçados a partir, mas voltaram por volta de 200 anos atrás, porém não mais após 1948. Trafegam em invisibilidade, oriundos de Júpiter. Raça Ainanã. Os marcianos oriundos da constelação de Gêmeos habitam bases em Marte por milênios para explorar um metal semelhante ao ouro. Chegaram pela primeira vez na Terra há 3.000 anos atrás no Japão, vistos em Madagascar em 2003. Raça Indo-Gutik. Os alto-brancos têm base na Lua, onde mineram com o uso de escravos. Alegam cuidar muito bem de seus escravos, mantêm contato com o governo americano, russo e chinês, procurando manter o segredo de sua existência na Lua. Podem tomar a forma humana se assim o desejarem, tomando a forma dos homens pretos. Raça Pleiadiana, vinda das Pleiades, constelação de Touro, deram origem a uma parte da raça indiana. Influenciaram nas crenças, religião, costumes e trajes. Se apresentam disfarçadamente como povo do bem, porém são traiçoeiros e mestres em levar as pessoas ao engano. Veja os sutis detalhes. Apesar da boa aparência e de declararem ser povo da luz, em vários textos referem-se à luz, escrevendo a palavra luz, ora com Z, ora com X. Isso passa despercebido por muitos pensarem ser erro de escrita. Poderá encontrar vários filmes dos pleiadianos produzidos por apoiadores com imagens demoníacas onde as cores predominantes são o amarelo e vermelho. O amarelo representa poder, riqueza e o vermelho o sangue, a carne, a matéria. Também poderá haver a ligação deles com os reptilianos através das imagens que mostram nos filmes o olho de Horus. Um dos filmes inicia-se com uma frase no rodapé, parte inferior esquerda da tela, onde encontra-se a frase de Thomas Jefferson, que diz: "Eu temo pela minha espécie quando penso que Deus é justo." Abra sua mente, já é hora de deixarmos de ser enganados. Veja mais comentários no site www.macasecadeiras.blogspot.com.br. Segundo algumas profecias, no futuro teremos contato com várias raças alienígenas. Essa raça é uma das que devemos sempre estar atentos. Entre os bons aos menos bons, assim como entre os maus aos menos maus. Raça Oriniana, planeta Órion da constelação do Caçador. Seres com altíssima evolução tecnológica e espiritual, tem Jesus Cristo como líder e mestre, seguindo ordens que vêm da divina espiritualidade. Seres inteligentíssimos, possuem altura entre 1,20 m a 1,50 m. Sua fisionomia é semelhante à de crianças. Na medição terráquea vivem aproximadamente 135 anos. Deram origem às raças humanoides da Via Láctea. São os que alavancaram a raça humana, alteraram nossa genética, nos dando inteligência e sabedoria. Não mais se apresentam aos humanos. Têm vários poderes como a invisibilidade, multidimensionalidade, domínio da mente com transmissão telepática. Dominam a técnica de comunicação através da projeção astral, atingindo outros mundos de maneira invisível.
entre vários poderes, apresentam o da cura através da imposição de energias. Alimentam-se através de energia irradiada que provém de aparelhos ou de indivíduo para indivíduo. Também pode ter alimentação sólida. Sem apresentarem-se fisicamente, auxiliam os humanos nas diversas pesquisas em diversas áreas. Na pacata cidade de Roswell, Novo México, Estados Unidos, caiu um disco voador no dia 8 de julho de 1947. A queda do OVNI foi anunciada e os militares estiveram na região recolhendo os destroços. Porém, no dia seguinte a imprensa foi chamada e deram outras explicações, dizendo a queda ter sido de balão meteorológico. Só não explicaram como profissionais poderiam confundir disco voador com balão. Mais uma vez o governo de Washington tramava para enganar a população. Não demorou para vazar informações de que o disco continha 5 tripulantes com 1,10 m a 1,20 m de altura, braços longos, 3 dedos em cada mão, uma pequena fenda no lugar da boca, grandes olhos negros e cabeça grande, desproporcional ao corpo. As características demonstravam tratar-se dos Greys. Um deles sobreviveu, entretanto, algum tempo depois morreu. Não se sabe se o fato foi devido aos testes realizados pelos militares ou porque o alienígena teve complicações diversas. A verdade é que o disco caiu e o governo nunca admitiu, sempre negou, sempre enganou a população. Em 26 de agosto de 1974, um avião saiu de El Paso rumo à cidade do México. Às 8 horas da manhã, 9 horas após o choque do avião com uma aeronave alienígena, o exército mexicano procurava os destroços. Os norte-americanos já haviam detectado o acidente e espionavam na escuta de rádio e por satélite. Tão logo os mexicanos encontraram a nave, os norte-americanos se ofereceram para ajudar, mas a oferta foi recusada pelo governo do México. Mesmo assim, os norte-americanos entraram no território mexicano, disseram encontrar todo o comboio militar mexicano morto. Apoderaram-se da aeronave, colocaram fogo no comboio e foram embora.
US, or with the Israels, and could be a strong evidence of a shapeshifter alien humanoid working for the powers that be, caught in a high-definition video during an event of the Zionist cabal. 4 years ago, I stood before you and said that Israel's security is sacrosanct. It is non-negotiable. That belief has guided my actions as president. Even though at first sight he looks just like the average Secret Service spook, a series of odd features on his head, face, plus a very strange behavior and creepy movements, suggest something else. But due to the low lighting in half the amphitheater, he would pass unnoticed or regarded as a normal human being by the crowd, and everybody who watched this video, if it was not by the camera of the Jewish News One, which caught him from another angle apparently shape-shifting into some sort of red. Base alienígena no Monte Dulce, deserto do Novo México, Estados Unidos. Em entrevista, Thomas Costello afirmou: "Eu soube que a base de Dulce começou a ser edificada entre 1937 e 1938 por engenheiros do Exército e ampliada entre 1965 e 66 para interligar túneis com a base no Arizona, no local de uma das mais antigas instalações subterrâneas. A maioria dos nativos norte-americanos residentes naquela área conhecem essa base e poderiam nos dizer sobre várias formas de vidas subterrâneas que comumente são encontradas rente daquelas comunidades, como é o caso do Pé Grande e outros. Lá existe a maior operação secreta já registrada na história humana. Tudo é feito em parceria entre o governo e alienígenas. Essa parceria visa receber tecnologia alienígena bélica e de transporte, entre muitas outras. Alienígenas e humanos criaram um imenso laboratório dentro da montanha, fazendo experiências genéticas com humanos. Animais e alienígenas também fazem parte. Toda combinação genética é testada, várias formas de vida, vários seres estão sendo testados, seres da terra, do ar e da água, alguns para servir como alimento, outros para trabalhar como escravos. Milhares de crianças de rua já desapareceram em função dessas experiências. Greys grandes e pequenos, assim como reptilianos, criaram uma enorme rede de túneis que percorre todo o país. Máquinas com tecnologia alienígena cortam as rochas como faca na manteiga. As rochas simplesmente derretem e petrificam. Em 1979, os alienígenas atacaram o Delta, FBI, CIA e a força de segurança que estava na montanha. Foram retirados de 62 a 72 corpos. Este é Phil Schneider, geologista e engenheiro que trabalhou durante 17 anos em bases subterrâneas secretas do governo dos Estados Unidos. Ele foi um dos 3 sobreviventes da guerra entre alienígenas e humanos na base do Monte Dulce, Novo México, em 1979. Ele perdeu 3 dedos devido ao ataque de um alienígena e ainda ficou com câncer. Phil tomou um tiro no ombro 2 semanas antes desta palestra. Meses depois foi torturado e morto em casa. "66 agentes secretos, greys, verdes e pretos, tropas de elite perderam a vida porque o governo dos Estados Unidos mentiu e não conta nada sobre a ameaça dos alienígenas. Tem uma guerra lá embaixo e eu estou falando realmente sério. Isso vem acontecendo desde aquele tempo, desde o final de agosto de 1979. Nossos militares, os militares russos, basicamente os militares do mundo, estão em constante conflito com os alienígenas.
Os greys pequenos, grandes, reptilianos, eles todos. A agenda dos aliens é uma e a mesma, é o controle do mundo e a destruição da população do planeta. Vou falar alguma coisa um pouco diferente sobre as espécies dos aliens. As más notícias são que 9 raças da população alienígena veem os seres humanos como um saco de comida. A base subterrânea dentro do Monte Dulce tem 7 andares, onde todo tipo de experiência é realizada. A cada andar a segurança aumenta mais. A parte central é formada por círculos de segurança que vão da base até o topo. No segundo nível, a pessoa tira a roupa, passa por um detector de metais, scanner biométrico, é pesada e filmada. No terceiro nível ficam as salas de computadores, controles de comando, comunicação, observação e inteligência. O quarto nível é onde acontecem as pesquisas mais exóticas. Estudam a aura humana, telepatia, hipnose e sonhos. No nível 5 ficam as cobaias humanas que depois passam para o nível 6 e 7. O nível 6 é conhecido como Sala dos Pesadelos. É onde as mais horrendas experiências são realizadas. Humanos fazem experiências com ETs e ETs com humanos. Tudo o que possa ou não imaginar acontece nesse local. Humanos são fundidos com animais, humanos com ETs, ETs com animais, muitos seres mutantes presos em gaiolas. Os que lideram as experiências são os répteis humanoides, chamados de reptilianos, e os seres cinzentos, chamados de greys. Há milhares de úteros artificiais e vários tanques com mãos e membros. O fato ocorreu na cidade de Colares, situada na região norte do Brasil, estado do Pará, Amazônia brasileira. OVNIs atacavam a população, que apelidou o fato como chupa-chupa. As pessoas eram atacadas à noite, até mesmo dentro de casa. Luzes atravessavam o telhado e sugavam o sangue e as energias. Segundo relatos, a dor era intensa, a pessoa ficava paralisada, impossibilitada de qualquer tipo de movimento. Muitas pessoas foram molestadas. A região do corpo atacada pela luz ficava roxa e a pele lesionada apresentava vários furos. A doutora Welaide Carvalho atendeu aproximadamente 1000 pessoas. 2 pessoas morreram. Então, forças da aeronáutica comandada pelo capitão Holanda foram destacadas para a região. O governo brasileiro proibiu a divulgação do fato. Depois de alguns meses, a aeronáutica foi retirada da cidade e uma outra tropa vinda dos Estados Unidos assumiu a posição. Segundo relatos do capitão Holanda, várias fotos e filmagens foram feitas pelos militares. Dias após a divulgação dos fatos, em 1977, o capitão Holanda foi encontrado morto. Na entrevista, Holanda também relata que ainda em Colares foi visitado em seu quarto numa determinada noite do ano de 1977. Uma forte luz inundou o aposento e um ser o agarrou. Ele descreve aquele ser com aproximadamente 1,50 m de altura, vestindo uma roupa de astronauta. No idioma português, o alienígena falou ao seu ouvido com voz metalizada, pedindo que ele não temesse, pois não lhe fariam nenhum mal. Naquela mesma noite, colocaram um implante em seu braço esquerdo. Apesar dos ataques terem parado, até hoje o avistamento de naves e naves-mãe é muito intenso em Colares. Em 19 de setembro de 1961, Betty Hill e seu tio Barney, cidadãos norte-americanos, foram abduzidos por greys. Barney relatou que tiraram uma pequena parte de sua pele. Betty teve uma agulha enfiada no abdômen. Em sessão de hipnose, Betty relata que viu um mapa estelar e, segundo os alienígenas, era o mapa do sistema deles.
Durante sessões de hipnose, a senhora Hill conseguiu desenhar o mapa referido. Na época não foi encontrada semelhança entre a carta desenhada por Betty e as cartas celestes usadas na época. Coube a Marjorie Fish, uma astrônoma amadora, a identificação das estrelas que apareciam no mapa. Mas isso só foi possível anos depois, quando as cartas celestes foram melhoradas. O mapa indica que são provenientes da estrela Zeta da constelação de Retículo, a cerca de 36 anos-luz do nosso sistema solar. Após o fato, a validade da interpretação de Marjorie foi confirmada por astrônomos profissionais, comprovando de onde vêm os discos voadores com uma das raças dos Greys. Esta é Kim Kausberg, uma fotógrafa que morava no litoral em frente à praia. Ela relata que em 1988 foi abduzida pelos Greys. No meio da noite, enquanto dormia, eles a levaram. Segundo ela, um pouco antes de dormir, avistou no horizonte uma intensa luz. Não era uma estrela e nem avião. Intrigada, ficou observando até que a luz, num piscar de olho, subiu e desapareceu, imprimindo uma velocidade fantástica. Naquela noite, ela acordou nua dentro de uma nave. Estava paralisada. A seu redor haviam seres pequenos de cor branca com enorme cabeça. Extraíram seus óvulos para criar crianças híbridas. Após fizeram um implante em seu corpo de uma criança alienígena, sendo que, algum tempo depois, a criança foi retirada. Um caso parecido foi de Giovanna Poda, uma italiana moradora na província de Cagliari, que fora abduzida por Greys. Esse caso foi muito comentado no meio ufológico, principalmente na Itália, onde foi amplamente divulgado em julho de 2009. Segundo relata Giovanna, as abduções foram várias, desde a idade de 4 anos. Diz ter sido violentada e inseminada artificialmente por 18 vezes, permanecendo a gravidez até 2 meses, quando o feto era retirado. Na última vez que isso ocorreu, teve um aborto e decidiu revelar como prova, para que as pessoas acreditassem no que dizia. Podemos encontrar a representação desses seres desenhados em antigas cavernas em volta de todo o globo. Encontramos esculturas e gravuras rupestres datadas de milênios. Em Kimberley, Austrália, são encontradas essas pinturas feitas há mais de 15 mil anos. Talvez essas sejam as mais antigas figuras e que os nativos da região as chamam de Uantina. Eles veem esses seres como deuses e os cultuam em tradição milenar. Podemos dizer que eles os mantêm como uma mitologia viva. No Iraque, na região que um dia foi conhecida como Mesopotâmia, à margem leste do rio Tigre, ficam as ruínas da antiga cidade de Nínive. Nesse local, em 1849, foram encontradas tábuas feitas de argila com escrita suméria. Essas tábuas constam de aproximadamente 6.000 anos. Essa é a mais antiga forma de escrita conhecida pelo homem. As interpretações das escritas citam uma raça antiga chamada de Anunnaki, seres alienígenas que se estabeleceram no local e se reproduziram com humanos. Esses seres falavam de deuses que criaram os humanos à sua imagem e semelhança. A palavra Anunnaki indica em Anu que eles eram ligados aos seres da criação, e nesse caso o Anu refere-se à constelação de Órion. Juntando as pedras do quebra-cabeça, perceberá que eles também têm ligação com o povo de Órion. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14. O controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15. O controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20. Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23. O primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45. O radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17. Mais um Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira. O F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osiris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1.000 km/h, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1.000 km/h. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não. Um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos à sua aeronave. Como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca em São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que eles estão se aproximando e mantendo a minha frente. O senhor sentiu medo? Não, medo não. Eu senti muita curiosidade. Então, talvez diria que não senti medo porque não via, estava visual. Então, realmente, eu não estava vendo nada. Então, eu acho que eu não tive a sensação de medo porque eu não estava vendo nada me ameaçando. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e controladores, entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Da Força Aérea que viram não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio.
Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. A forma registrada pelo sistema de radar do Sindacta, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz, maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, voltam a ser vistos e filmados. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto pareciam uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Mais tarde, a equipe que documentou o aparecimento do OVNI ampliou as imagens dele com equipamentos especiais. Deu para ver então que ele apresentava uma ligeira